Então vamos lá, o inbound marketing e o marketing de conteúdo para evangelizar. Para evangelizar. Primeiro a gente precisa entender o que vem a ser o inbound marketing, o que é o inbound marketing e como essa estratégia se desenvolve dentro do contexto, seja na igreja ou em qualquer instituição. Então, o inbound marketing, como o nome diz, na verdade, a tradução literal dele é marketing de atração. Então, ele é um marketing de atração. Basicamente, é o seguinte, em vez de a empresa ir atrás do cliente, voluntariamente, o cliente encontra a empresa. Então, quando nós falamos do inbound marketing, do marketing de atração, nós entendemos que ele é uma estratégia que tem como metodologia e como impulso para que as pessoas encontrem a empresa voluntariamente. Então, eu não preciso, por exemplo, como agência aqui, ir atrás de todo mundo que gostaria de ter um trabalho, por exemplo, para a pastoral do dízimo. Provavelmente muitos de vocês chegaram no site da Dominus por meio de estratégias de inbound marketing, né? De conteúdos que nós produzimos, atraíram vocês e vocês estão participando. Dentro do inbound, que é uma metodologia de trabalho do marketing, nós temos várias estratégias que se enquadram, entram dentro desse processo do marketing digital, do inbound marketing, que é todas essas estratégias que vocês estão vendo ali. SEO, que provavelmente quem trabalha com isso ou quem tem acesso a Pascom já deve ter ouvido falar. A parte de SEO, ele é um mecanismo no qual o Google, por exemplo, ele identifica todo o conteúdo produzido. Então, por exemplo, se você digitar aí no Google pastoral do dízimo, você vai encontrar um conteúdo ligado a Dominus. Então, a gente usou da técnica de SEO para que a gente fosse encontrado no Google. Então, isso é uma estratégia usada dentro do inbound, que é para atrair as pessoas via busca orgânica, nós chamamos, aquela busca que não é paga. O Google, o Facebook, né, as redes sociais, você pode impulsionar pagando para a pessoa chegar até o seu conteúdo, ou você pode de forma orgânica, ou seja, de forma natural, com que o seu público chegue no seu conteúdo. E isso é uma estratégia de SEO. Então, o algoritmo, né, o robô do Google, ele consegue saber, por exemplo, que um conteúdo de qualidade foi escrito num site, no caso, por exemplo, esse que eu dei o exemplo da Pastoral do Dízimo, e ele tem todas as estruturas necessárias para que ele seja indexado e encontrado dentro do Google. Então, SEO compõe essa estratégia dentro do inbound. Outras estratégias o marketing de conteúdo, né, o content marketing, que é o marketing de conteúdo, aonde eu produzo conteúdo para ser encontrado e aí eu utilizo as técnicas de SEO. E essa produção de conteúdo ela é baseada na necessidade do meu público. Quem aqui já precisou comprar algo e foi primeiro no Google pesquisar? Eu acho que todos nós já vivemos essa experiência de pesquisa no Google. Então, quando nós abordamos, quando nós vamos lá no Google e digitamos uma pesquisa, por exemplo, esses dias eu fiz uma pesquisa bem absurda, eu digitei lá como criar um grampo de roupa. Será que alguém já escreveu sobre isso? E aí tem conteúdo sobre como criar grampo de roupa. Então, o grampo, né, para pendurar roupa no varal. Então, você tem uma série de conteúdos que alguém um dia pensou, escreveu e publicou no site, e isso tornou possível o acesso.
Existe também dentro do Inbound as landing pages, que são páginas de conversão. Por exemplo, a página que você se cadastrou da semana da evangelização é uma landing page, onde você se cadastra, deixa os seus dados e você passa a estar dentro de um sistema, que depois eu vou falar sobre isso a seguir. E aí essas páginas ajudam na captação de contatos, de leads dentro do inbound, todo contato dentro do marketing digital, todo contato, toda pessoa é um lead. Então, essa captação ocorre pelas landing pages. Nós temos o marketing de automação, ou automação do marketing, que é um processo automático, como já diz, em que eu utilizo um sistema para fazer um processo de relacionamento automatizado, porém personalizado. Então, por exemplo, dentro da Dominus eu tenho automações para me relacionar só com párocos, com padres que são párocos, porque eles têm necessidades e conteúdos próprios para eles. Então, eu posso trabalhar uma automação e uma sequência de conteúdos que eu vou enviando para eles e vou desenvolvendo com eles uma estratégia de relacionamento. A gente tem o social media, ou seja, as mídias sociais, aonde todo o conteúdo produzido, toda a estratégia de produção de conteúdo precisa ser pulverizada, precisa ser divulgada. Então, o marketing de atração usa as redes sociais a seu favor nesse trabalho de atrair as pessoas, né? Por exemplo, alguns de vocês devem ter vindo via anúncio patrocinado pelas redes sociais. Então, nós usamos anúncio patrocinado. Muitos de vocês devem ter vindo via WhatsApp. Nós usamos estratégias de relacionamento por WhatsApp com vocês. E outros de vocês vieram por e-mail marketing, né? E por nutrição de lead, que a gente chama, que eu envio vários conteúdos, vou nutrindo esse lead para que ele faça adesão ao meu objetivo, né? Aquilo que eu quero que ele faça. Então, dentro do inbound, apesar de ser o cliente que vem atrás da minha empresa, da minha instituição, sou eu quem meio dito as regras, sou eu quem ajudo ele a entender que ele tem necessidades e objetivos a serem alcançados. Outro ponto importante que a gente precisa entender é o que é o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, ele é todo material produzido para entreter, educar e formar um futuro cliente. Então, olha só, quando eu ouvi isso a primeira vez, me chamou muito a atenção assim, eu tive contato com o inbound, como eu falei, em 2015, num evento chamado RD Summit, que acontece na cidade de Florianópolis. Infelizmente, esse ano ele foi cancelado por causa da pandemia, mas é um evento que reúne mais de 10 mil pessoas. O ano passado foram 13 mil pessoas falando sobre marketing digital e vendas. Ele é organizado pela Resultados Digitais, que é uma empresa que tem um software, que depois eu vou falar sobre esse software que a gente usa aqui na agência. E quando eu tive esse contato, eu disse, cara, isso aqui é muito evangelização, isso aqui faz muito, muito sentido para o nosso trabalho como evangelizadores. E aí eu fiquei muito impressionado com o quanto essa estratégia pode nos auxiliar. Então, o marketing de conteúdo, a ideia central dele é informar para que conheçam, respeitem e comprem os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa. Então, por exemplo, no caso da Dominus, eu tenho um programa de mentoria da assessoria, um programa de mentoria para a pastoral do dízimo, e temos a assessoria para a pastoral do dízimo, temos o curso online, tem o meu livro, né, fazendo jabá já aqui, tem o meu livro, e a gente produz uma série de conteúdos para ajudar o cliente a entender, a conhecer o tema, e aí ele pode adquirir os nossos produtos e serviços.
Eu estou falando agora de forma exploratória e de forma conceitual, usando o termo venda, porque a gente precisa entender que toda essa estratégia ela é algo usado no mercado secular. Eu já vou trazer isso para a nossa realidade, fiquem tranquilos. Mas é importante a gente entender o conceito de toda a estratégia. Não adianta a gente querer ir direto para um caminho que a gente vai faltar informação, né? Então, o marketing de conteúdo ele tem essa ideia central de levar as pessoas a conhecerem, respeitarem e comprarem a minha ideia, comprarem aquilo que é o meu serviço. Eu nunca vou esquecer o dia que eu assisti uma das primeiras palestras do RD Summit, um dos palestrantes top 5 americano de uma grande empresa falou assim, e era em inglês a palestra, claro, eu sou péssimo no inglês, então usei tradutor, e aí a pessoa falou assim, porque nós precisamos atrair evangelizadores para a marca. Aí porque nós precisamos ter verdadeiros evangelizadores da marca, nós precisamos evangelizar os nossos clientes. E eu fui ouvindo aquilo, e aí eu olhava para a pessoa que estava do meu lado, isso é verdade, cara. É sério isso? Eles estão falando de evangelização. E quando você olha o processo do embalde, é esse processo. É um processo de evangelização da marca, no caso do meio secular. Para nós, ele é um processo muito interessante para a gente atrair as pessoas para Deus. Aqui, gente, eu quero fazer um paralelo. Opa, calma. Eu quero fazer um paralelo com vocês, que é o seguinte. Essa palestra não tem o objetivo de fazer vocês se comunicarem com quem já é da igreja. Eu quero que vocês abram o olhar de vocês, aquilo que a gente falou, quem estava na palestra de ontem, há uma evangelização, há um anúncio querigmático pela internet capaz de trazer as pessoas do virtual para o presencial. É disso que se trata fazer embalde marketing. É atrair as pessoas do digital para o presencial. Aquela ideia de que o digital nos tira do presencial, isso é uma ideia medíocre de pessoas que não entendem o poder e o potencial que o digital tem. Quando nós entendemos isso, nós vamos poder usar o digital a favor do evangelho e fazer com que as pessoas saiam da frente do computador delas e desejem estar, por exemplo, numa missa na nossa comunidade paroquial. Mas para isso eu preciso ser inteligente e estratégico o suficiente para gerar conteúdos relevantes, atrair o meu público e levá-los a essa experiência presencial a partir de uma experiência digital e de relacionamento digital. Então vamos lá. Quais são as etapas fundamentais do embalde marketing? Eu convido você a anotar, porque são assuntos bem importantes. Eu vou disponibilizar depois essa apresentação para vocês, linda, aqui que a nossa designer, a Tamires, que deve estar nos assistindo, fez. Ela é o bebelô da agência, a mais jovem, e ela é fantástica. E até quando eu vi a apresentação, morri de orgulho, né? Porque ela e nós temos, na verdade, um ilustrador que produz as ilustrações todas e ela que é a responsável pelos designers aqui dentro da agência. E aí aqui a gente tem o funil de vendas. Todo o trabalho de embalde, ele é baseado no funil de vendas. Ele usa o funil de vendas como um caminho, uma metodologia para eu trabalhar com o meu público. Então, vamos lá. O funil ele se divide em visitantes, contatos e clientes. E dentro do funil existem as etapas: atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Então, aqui nós temos o básico do embalde, ele se dá a partir disso. O meu primeiro objetivo dentro do embalde é o quê? É atrair visitantes. O meu foco é, por exemplo, tem inclusive um texto que vai ser publicado essa semana e eu gostaria depois que você lesse, que é um texto que eu falo sobre a importância do site paroquial e o que nós... agora estou tentando lembrar o tema, mas, se eu não me engano, é muito além dos horários de missa, dicas aumentar o engajamento do site paroquial. Acho que é uma coisa assim.
Mas o que a gente está entendendo errado sobre a importância de um site ou de um blog para a paróquia, para a instituição que eu trabalho? Infelizmente, na igreja, nós temos, por boa parte de muitas pessoas na igreja, nós entendemos o site como um mero cartão de visita, aonde a pessoa consulta horário de missa, documentos sacramentais, agenda paroquial e olha lá quando é atualizada, e eu não faço praticamente mais nada. O que eu preciso fazer com esse povo para que eles venham para o meu site? Eu preciso produzir conteúdo. Então, dentro do embalde, a primeira etapa é atrair. Eu tenho que atrair as pessoas para o site. A segunda etapa é converter, é fazer com que esse cara, que é um desconhecido para mim, ele é um visitante, eu não tenho nenhum dado dele, ele se converta, ele converta o dado dele, ele coloque os dados dele no meu site e eu saiba quem ele é. Então, por exemplo, no caso de vocês foram lá e preencheram a landing page, a página da Semana da Evangelização. Cara, agora eu sei quem são vocês. Eu depois posso, se a gente tiver ainda um tempo, eu mostro para vocês um sistema, por exemplo, como funciona isso. A partir do momento que vocês dão o e-mail de vocês para mim, eu vou poder monitorar tudo, absolutamente tudo que vocês fazem no meu site. Eu posso, por exemplo, enviar, e vocês provavelmente já receberam, anúncios patrocinados porque vocês visitaram o meu site. Então, toda vez que eu trabalho essa conversão do dado, o uso do e-mail, principalmente, que é como se fosse um CPF, no caso do embalde, eu uso esse dado para ele se tornar o que a gente chama de lead, de contato, certo? Nesse processo de converter ele, eu vou trabalhar relacionamento. Então, eu preciso fazer uma abordagem com esse cara para que eu me relacione com ele e me aproxime dessa pessoa. É uma espécie de namoro ali, onde eu vou mostrando para ele quem eu sou, dando a ele autoridade, mostrando a ele toda a autoridade que eu tenho em relação a esse conteúdo. Esse é uma das etapas dentro do funil. E depois eu posso vender para essa pessoa. Então eu posso anunciar para ela o que eu quero que ela compre ou que ela faça a adesão. Aí eu peço que você vá imaginando isso na evangelização. Eu acredito que ao ouvir aqui, vendo a metodologia, você já consegue ir deslumbrando um pouco como isso pode funcionar aí na sua paróquia. Quando esse cara compra, eu consigo fazer toda uma análise, o que a gente chama de BI, eu consigo analisar todos os dados. Por exemplo, eu sei hoje na Dominus que às vezes um padre que comprou o programa de mentoria, o primeiro conteúdo que ele acessou foi o conteúdo como organizar a pastoral do dízimo. Então eu começo a analisar, e aí é a grande diferencial do marketing digital, do embalde, do marketing de conteúdo, é que diferente do jornal impresso, por exemplo, que você não sabe se aquele conteúdo foi lido, por quem ele foi lido, e se ele teve efeito, no marketing eu consigo dizer. Desde que eu tenha as ferramentas adequadas para o uso e eu faça a estratégia adequada. Então eu consigo identificar quando o cara leu um artigo no meu blog, por exemplo, e ele chegou a adquirir algo dentro do site, no caso da Dominus, eu sei que ele comprou um curso EAD, eu sei que ele comprou um livro, eu sei que ele comprou assessoria, ou que ele está como aluno no programa de mentoria. Então, quando eu uso o embalde, tudo isso é metrificado, eu consigo medir. É possível ter métricas bem claras dos resultados. Vamos lá. A etapa atrair, a gente tem aqui algumas coisas que precisam ser feitas. A primeira é a criação estratégica de conteúdo. Eu produzo conteúdo baseado na necessidade da persona. Eu não crio do personagem, depois eu vou falar sobre isso, mas do público-alvo. Então, eu crio conteúdos que façam sentido para o público-alvo. Eu vou dar um exemplo. Faz 2 semanas, eu assisti uma matéria da CNN
que falava que entre as palavras-chave mais pesquisadas no Google estava meditação e oração. Ela chegou nas pesquisas nos top trends lá, os mais pesquisados. Se eu produzo conteúdo que tem essas palavras-chave, o Google vai me identificar e vai oferecer para essas pessoas que pesquisam esse conteúdo o meu conteúdo. E com isso elas são atraídas. Então eu uso a criação estratégica de conteúdo, eu utilizo a busca orgânica, a busca paga também, o Google oferece essa opção, e as redes sociais. Então, eu estou o tempo inteiro promovendo os meus conteúdos para atrair as pessoas. Depois, eu trabalho na etapa conversão, a coleta de dados para o relacionamento. Eu não tenho como falar com vocês, por exemplo, se você não me der o seu e-mail ou o seu WhatsApp, vai ficar difícil de eu dar para você qualquer tipo de conteúdo. Então, eu preciso do seu e-mail para me relacionar com você. A conversão pode ser feita por meio de uma oferta gratuita de produto, ou a gente pode trabalhar com um conteúdo, uma oferta gratuita ou um produto em uma landing page. Por exemplo, esse evento, ele é um evento gratuito, com conteúdo de qualidade, porém, ele é de graça. Você pode ir lá e participar gratuitamente. A única coisa que você paga é dar os seus dados. Então, a gente chama de pagamento social. Então, você dá os seus dados em troca da sua participação. Então, a etapa conversão exige sempre de nós esse uso das páginas de conversão. No relacionamento, é a chave para conduzir o lead até o momento da compra. Então, dentro da jornada de conteúdo que eu vou falar, existem várias etapas e eu vou levar essa pessoa do início dessa etapa até o final, para que ela chegue à compra. E aí eu uso também as mídias sociais e o envio de e-mails, que a gente chama de nutrição de leads. Então, o envio de e-mails de cadência, fluxos de automação, e-mail marketing, são tipos de nutrição de leads. A venda, o processo de venda, de adesão do lead se torna mais fácil, porque a pessoa está mais próxima de você. Então, por exemplo, se eu oferecer para vocês um curso, por exemplo, online, o fato de vocês já terem acesso aos conteúdos que eu disponibilizo aproxima vocês de mim, de entender que eu entendo sobre aquele conteúdo e o curso pode ser bom e por isso você compra ele. Então, isso aproxima você da compra, da venda daquele produto, aproxima você do seu possível cliente. E como eu falei, é possível analisar os resultados, quantas vendas foram geradas, quantos leads estão sendo preparados para venda, qual é a etapa que cada um está, certo? Diego, vê ali as perguntas, se tiver alguma coisa, você me avisa, tá bom? O embalde marketing na evangelização. Então, vamos agora entender aqui, colocando isso para dentro da nossa realidade, como nós podemos atuar no embalde, dentro da evangelização. Primeiro, o embalde pode garantir para as nossas comunidades uma atuação estratégica no processo evangelizador na internet. Nós ainda temos, como a gente até abordou ontem, uma visão sobre a evangelização na internet, onde a gente pulveriza informações, divulga informações das nossas atividades. Mas nós não conquistamos as pessoas por meios estratégicos usando a internet. Por exemplo, se eu pegar um ateu no site da sua comunidade paroquial, ou da sua comunidade, enfim, da sua instituição, existe algum conteúdo que possa favorecer para que uma pessoa que seja ateu conheça pelo menos a Jesus, que possa atrair ela para pelo menos entender e saber quem é Jesus. Então, eu penso o conteúdo e aí o embalde ele tem essa é a grande sacada dele,
é quando eu posso produzir conteúdos para atrair pessoas que não são aqueles agentes pastorais, que não são aquelas pessoas que já são católicas, ou, por exemplo, pode ser para atrair pessoas que estejam afastadas da igreja. Também posso usar na formação dos agentes pastorais. E, inclusive, eu falo sobre isso no nosso blog, lá tem conteúdo sobre isso. Mas hoje, o que eu quero trazer para você é justamente essa experiência de produzir conteúdos que levem, uma experiência de produzir não só conteúdo, mas definir uma atuação estratégica na internet para o processo evangelizador. Então, esse é um grande caminho que o embalde pode proporcionar e o marketing de conteúdo também. A geração de conteúdos de qualidade para atrair o público-alvo e levá-los a conhecer mais o evangelho. Eu preciso, por exemplo, pensar como que eu me aproximo dos paroquianos ou daquelas pessoas que estão no meu território paroquiano, que não participam da igreja, mas que, por exemplo, homens que gostam de futebol. Vamos supor que a gente defina uma estratégia de marketing de conteúdo para atrair homens para o terço dos homens. Qual é uma característica dos homens? A maioria gosta de futebol. Então, isso é uma característica de quem gosta dos homens, é gostar de futebol. Quando eu pego isso e eu tenho claro que o meu público gosta de futebol, gosta de esporte, eu posso produzir conteúdos no meu site para atrair essas pessoas. Eu posso, por exemplo, produzir um blog post falando sobre futebol. Não tem problema. Num primeiro momento, vai ser só um conteúdo sobre futebol, para atrair essa pessoa ao site. Mas no decorrer do caminho, eu posso falar para esse cara que acessou o blog post sobre futebol e dizer para ele, olha, você gostaria de vir rezar conosco o terço dos homens? É um monte de homem que para rezar toda semana a pedir da intercessão de Nossa Senhora. Inclusive, rezamos por todos os jogadores de futebol. Eu trago a estratégia digital para o presencial. Eu pego todo mundo que eu estou atraindo digitalmente a uma ação digital. Então, eu desperto nas pessoas o interesse para aquilo que eu desejo oferecer a elas, mas primeiro chamando a atenção delas para conteúdos que elas já gostam. Por exemplo, uma mãe que está tendo filho pela primeira vez, ela pode ter interesse em saber cuidados essenciais para uma mãe de primeira viagem. Poderia ter um conteúdo desse para mães de primeira viagem no site da paróquia. E depois eu posso ter um e-book falando sobre cuidados essenciais dos primeiros 2 anos dos filhos. Eu posso ter lá ilustrações para crianças, em que eu vou fazer com que essa mãe baixe esse conteúdo, dê o contato dela e depois eu convide ela, por exemplo, para novena Mães que Oram pelos Filhos. Eu comecei falando de educação dos filhos, eu não falei de Deus no primeiro momento, mas eu termino falando de Deus. Então, eu atraio as pessoas de forma mais estratégica, certo? E outra coisa, eu posso ajudar a despertar vocações para a igreja. Isso é muito legal. A gente tem um cliente que a gente trabalha isso aqui na Dominus, que é o conteúdo vocacional. Então, é uma forma interessante de você atrair vocacionados. Então, eu não sei se tem membros aí de comunidades, de congregações, mas é uma excelente forma de atrair vocacionados. Depois eu posso mostrar ali, se der tempo, um blog que a gente trabalha, 2 blogs que a gente trabalha isso. Aqui eu faço uma modificação no funil de vendas e coloco ele como um funil da evangelização. Isso aqui foi algo que eu desenvolvi. Existe um conteúdo no nosso blog que você pode estudar em detalhes sobre isso, sobre o funil da evangelização, a jornada da evangelização. Mas, basicamente, o que eu fiz foi fazer alguns ajustes aqui para entendermos como a gente pode trabalhar na evangelização. Então, as etapas seriam atrair, converter, discipular e fidelizar. Então, a gente trabalharia dentro desse processo a evangelização digital dos nossos leads, dos nossos visitantes, das nossas pessoas que nós nos interessamos.
O que aqui, o marketing de conteúdo para evangelizar? O que a gente precisaria, as primeiras dicas aqui, para montar uma estratégia de conteúdo digital. Para a gente dar o primeiro passo, a gente precisa definir quais são as nossas personas. Isso é um ponto importante. Definir pessoas. No blog da Dominus, o Diego vai colocar o link para vocês, nós temos um e-book de como criar personas. Então, você pode baixar, ele é gratuito, e você tem lá o acesso de como criar personas, tá bom? Então, lá tem ali o passo a passo de como fazer isso. Depois, você precisa definir qual o posicionamento que vocês desejam. Né? O que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero oferecer. Então, às vezes, você não precisa começar oferecendo tudo. Escolhe um projeto e trabalha a partir de um projeto. Aquilo que eu falei ontem, junto lá na palestra do Marcos, né? Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhe alguma coisa para começar por algo específico. Pode ser a pastoral do dízimo, pode ser os jovens, pode ser as famílias, pode ser trabalhar só com as mães, para a novena das mães que oram com filhos, ou o texto dos homens. Escolhe um posicionamento que você deseja trabalhar na internet e faça o experimento. E que tipo de conteúdo a sua comunidade pode produzir. Aqui é o grande desafio, que é escrever, produzir e-book, infográfico, gravar vídeos. Não é algo simples, é algo que exige de nós. Né? Hoje, a Dominus, a gente produz conteúdo desde 2015. Nós estamos aí, no mínimo, publicando um blog post por semana e um material rico por mês. Mas agora, nos últimos tempos, aí tem chegado a 2 blog posts por semana, às vezes 3 materiais ricos por mês, né? O material rico é os materiais que vão nas landing pages e você baixa, como esse e-book que eu acabei de falar. Então, você precisa definir que tipo de conteúdo você consegue produzir e como você vai trabalhar isso. O que é a persona? Eu vou trazer básico aqui, lá no e-book isso se explica melhor. A persona é um personagem que você cria para ajudar a compreender melhor quem é a pessoa que precisa ser alcançada pela mensagem. Então, assim, o primeiro ponto que você precisa entender para você definir uma persona é quem é o seu público-alvo, que é diferente. Então, você precisa ter primeiro claro quem é o seu público-alvo e, fazendo uma análise rápida disso, você vai identificar as características comuns desse público-alvo e os potenciais evangelizantes. Então, por exemplo, se o meu público-alvo é um jovem, ok, mas quem é esse jovem? O meu jovem que eu quero atrair, quem é esse jovem? Ele é um jovem de 25 anos, em média. Ele trabalha, ele hoje estuda, faz faculdade e ele faz estágio numa empresa, num escritório de advocacia. Ou ele é um estagiário de medicina, ou ele é um estagiário de contabilidade. Você vai descrevendo o máximo que você pode. Você dá um nome para esse personagem. Por exemplo, aqui na Dominus a gente tem, se eu não me engano, 7 personas criadas. Então eu tenho o Padre Domini. O Padre Domini, ele é um pároco que gosta de internet, que deseja profissionalizar a evangelização, ele tem 40 anos, ele está instalado numa paróquia urbana. Eu dei características para esse padre e eu vou produzir todo o conteúdo falando com o Padre Domini. Então, se você entrar lá no site da Dominus, tem muitos conteúdos que fazem sentido para o Padre Domini. Tem outros conteúdos que fazem sentido para uma assessora de imprensa de arquidiocese chamada Lidiana, que é uma personagem nossa, que inclusive é uma homenagem a uma grande amiga minha, eu coloquei o nome da persona, o nome dela. Ela nem sabe disso, se ela está assistindo a palestra, ela vai saber agora. Então, você vai criando personagens para que esses personagens lhe ajudem a produzir os conteúdos. Se você possui uma base de paroquianos, lideranças, agentes pastorais, esse é o lugar perfeito para você começar a investigação e compreender quem é a sua persona. Isso ajuda muito,
certo? E também foca tanto nos evangelizandos satisfeitos quanto nos insatisfeitos. Por exemplo, eu posso pegar aquela pessoa que simplesmente não vem na igreja, mas gosta da igreja. Ou eu posso pegar um caso extremo, que é um ateu ou um agnóstico. Eu posso pegar, por exemplo, eu trabalhei numa paróquia que eles tinham um público que ficava na frente da paróquia de travestis, e foi feito um trabalho de evangelização com esse público. Então, esse pode ser uma persona específica voltada a um trabalho específico que vocês desejam fazer, certo? Gente, está dando para entender? Eu só vou abrir um pouquinho o chat aqui para ver se vocês, se puderem colocar, se eu estou indo muito rápido, vocês me sinalizam, tá bom? Diego, você lê ali aí para mim, tá? Olha a pergunta aqui por enquanto, é do Francisco. Aqui em minha comunidade, estamos no começo, temos graças a Deus 3 jovens desbravadores que fazem transmissões de missas pelo celular, via Instagram e Facebook. Por onde devo começar? Ah, legal. Beleza, essas perguntas eu vou tentar responder lá no final, tá bom? É o Francisco. Que aí, se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, me avisa, tá? É porque a gente tem um tempo aqui, eu preciso tentar. Então, vamos lá. A jornada da evangelização. O que é e a sua importância para a estratégia de marketing digital. Depois, lá no nosso site, você pode ter contato direto com a jornada da evangelização de forma detalhada num blog post, inclusive como isso se dá, tá bom? A jornada da evangelização não é um evento, não é um evento que você vai organizar chamado Jornada da Evangelização. É um novo e inédito conceito de evangelização pela internet. É usar o marketing digital, ou embalde marketing, o marketing de atração, para evangelizar de fato o anúncio do evangelho, né? Não evangelizar para a marca, mas evangelizar para o Cristo. É um caminho que toda pessoa irá percorrer até a tomada de decisão dela, se ela deve ou não participar de uma atividade de uma paróquia. As etapas desse processo, da jornada, é aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, avaliação e adesão. São 4 etapas. O que é a etapa aprendizado e descoberta? O evangelizando, ele não sabe ou não sabe muito bem que ele tem um problema ou uma necessidade. Então, nesse momento, provavelmente ele não sabe ou ele tem ou ele sabe pouco que ele tem um problema e uma necessidade. Ele está despertando o interesse para um determinado tema. O objetivo nesse momento é ter a atenção dele para, no futuro, estimular a descoberta de uma oportunidade. Então, assim, eu vou pegar o mesmo exemplo lá da mãe que é mãe de primeira viagem e ela não sabe que ela tem um problema que é trabalhar a educação do filho na fé. Ela nem parou para pensar nisso, ela está tão preocupada em dar comida, teto, cama, roupa limpa, ela tem tanta coisa na cabeça dela que ela esqueceu de uma coisa importante, que é a educação do filho na fé. Então, ela não sabe que ela tem esse problema. Você tem o objetivo de levar essa mãe a participar de um evento que nós montamos na paróquia, que é um curso para mães que têm filhos. É um curso Mães Evangelizando Seus Filhos. Pronto, esse é o nome do curso. Você quer despertar o interesse dessa mãe para o tema educação religiosa dos filhos. Para isso, você vai produzir conteúdos que despertem esse aprendizado. Num primeiro momento, você vai falar sobre a educação dos filhos de modo geral. Dentro desses conteúdos, você pode trazer que uma das etapas dentro da educação dos filhos é a educação religiosa, é ajudar o filho a definir a sua fé, a acolher a sua fé, enfim. E aí você vai aqui despertar ele com conteúdos que levem ele a esse interesse, ela a esse interesse. Quando chegar no reconhecimento do problema, você aprofunda um pouco mais o tema e aqui a mãe vai perceber que ela tem um problema. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui,
5 erros que toda mãe comete na educação dos filhos nos seus primeiros anos. E lá tem um dos erros que é não promover a educação religiosa. Então eu começo a despertar nessa mãe, nesse pai, o interesse, e aí a perceberem que eles têm um problema. Nossa, eu preciso educar os meus filhos na fé. O objetivo agora é gerar essa necessidade nele, ou melhor, revelar que para ele é um problema que ele tem, mas que ainda não sabia. Então, ele passa a entender que ele tem um problema que ele não sabia e que agora você vai ajudar ele. E é muito interessante, a Dominus, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu usei o embalde na Dominus, eu escrevi um conteúdo, aliás, eu escrevi uma jornada de conteúdo sobre planejamento estratégico na evangelização, e eu recebi, depois de uns 2 meses que estava rodando um fluxo de automação para os padres, eu recebi um e-mail de um padre desse jeito. Tá certo, meu filho, você já provou para mim que eu tenho um problema. Agora me dê a solução. Eu preciso fazer um plano estratégico pastoral para minha paróquia. Como você pode me ajudar? Quando ele respondeu esse e-mail desse jeito, eu disse, cara, isso funciona. Porque eu despertei no padre o interesse pelo planejamento estratégico, pela profissionalização da evangelização, até levar ele a entender que ele precisava de um profissional para ajudar ele a construir esse planejamento. E aí ele acabou nos contratando para fazer o plano pastoral da paróquia dele. Então, esse trabalho de conscientização, de reconhecimento do problema, ele é essencial dentro do embalde. Então, você não pensa um conteúdo aleatoriamente. Não é eu vou escrever um blog post, um artigo aqui qualquer. Não, eu escrevo todos eles muito bem estruturados e muito bem pensados. Tá? Depois eu vou ter a consideração da solução. Aqui, o nosso lead, o nosso contato, ele já reconhece as suas necessidades, ele já sabe que ele tem necessidade, ele começa a pesquisar mais opções para as soluções do problema dele. Então, por exemplo, essa mãe pode, nossa, eu preciso aprender por causa dos meus filhos, então eu vou entrar, vou ver aqui curso online de educação dos filhos. Ela começa a pesquisar sobre isso. E aí aqui é preciso que ele identifique o que você tem a oferecer. Aqui é o momento que você vai dizer, olha, mãe, você pode vir no curso para mães de primeira viagem sobre educação dos filhos na fé. Você pode participar da novena Mães que Oram pelos Seus Filhos. Eu começo aqui a dar para eles a opção de uma solução para o problema que eles reconheceram, que elas reconheceram. Repare bem, nós começamos falando sobre a educação dos filhos para mulheres. Eu poderia começar falando do vestibular para jovens. Eu poderia começar falando para homens sobre futebol, sobre os problemas que o homem enfrenta ao chegar aos 40 anos. Eu poderia ter N temas a serem explorados e que poderiam virar uma jornada de conteúdo no site da sua paróquia para levar a pessoa para um determinado serviço pastoral. Tá certo? Aqui, por exemplo, a mãe já poderia receber todas as informações de quando o filho vai para a catequese, qual o momento ideal de fazer a matrícula, todo esse caminho. Os jovens que estão se preparando para o casamento, encontro de noivos, olha que interessante que dá para trabalhar. Então, dicas sobre relacionamento. Nossa, isso está super na moda. Tem um monte de gente escrevendo besteira e a gente poderia escrever coisa boa para os jovens de hoje sobre relacionamento, sobre casamento. Então, dá para você começar com um tema geral e chegar no anúncio do evangelho. Por fim, a gente tem aqui a decisão de compra, a adesão do lead. Então, é a hora que o evangelizando toma a decisão de aderir à proposta que você sugeriu para ele. Aqui ele vai se cadastrar, ele vai fazer a inscrição para o curso, ele vai chegar na novena das mães que oram pelos filhos. Nesse estágio, deve se mostrar para ele que a melhor opção é a sua comunidade. E que ela deseja participar deste importante momento da vida dele. Então, aqui é o momento que você precisa trabalhar para que a pessoa assuma a sua vivência dentro da comunidade. Faço um parênteses aqui.
Até se tiver padres, párocos e puderem se identificar ali, eu ficarei feliz de saber quem é o padre, quem são os padres. Mas aqui eu faço um parênteses para os párocos, para os padres, mas também para vocês que estão na paróquia ajudarem os párocos de vocês às pastorais. No embalde marketing, no marketing de conteúdo, propaganda enganosa não dá certo. O que significa isso? Eu posso fazer um planejamento lindo de marketing de conteúdo, fantástico, mas o meu serviço ser ruim. É a mesma coisa que você vê um lindo prato no outdoor de um restaurante. Ou um anúncio no Instagram, Facebook de um restaurante super top aí na sua cidade, você vai almoçar, jantar nesse restaurante. A comida é excelente, certo? A comida é muito boa, mas o atendimento é péssimo. Você volta? Responde aí para mim no chat. Quem voltaria no restaurante que a comida é boa e o atendimento é ruim? Você é tratado pior que um cachorro. Você é só mais um que está entrando no restaurante. Você voltaria num lugar desse? Me diga se você volta. Não volta. Tenho certeza que ninguém volta. Só que na paróquia, gente, eu já trabalhei sem mentira nenhuma. Eu acho que mais de 200 paróquias. Bem mais do que isso. E, infelizmente, nós temos, muitas vezes, agentes pastorais com o rei na barriga. E que acham que fazem um favor às pessoas. E aí tem um atendimento péssimo paroquial. Quando nós fazemos uma evangelização medíocre, ruim, atendimento ruim, secretaria paroquial ruim, atendimento das pastorais, pastoral dos enfermos que não atende direito doente, paróquia que não atende confissão, que não faz aconselhamento, a paróquia que não faz um bom trabalho pastoral, eu posso ter o melhor planejamento de marketing digital do mundo. Não vai resolver. Não vai. Porque eu vou levar as pessoas para a minha paróquia para terem uma experiência que foi super positiva com o conteúdo digital, mas quando eu chego na paróquia, o trabalho é ruim. Aqui eu quero fazer um parênteses. Isso não significa que eu não devo começar um trabalho de marketing digital. Pelo contrário. Aí é um testemunho particular aqui da agência, da Dominus. Quando nós começamos o embalde, eu vi que todo o trabalho da Dominus precisava ser revisto. Quando eu comecei o embalde, eu comecei a perceber que o meu comportamento como gestor e o comportamento da minha equipe precisava mudar. E a cada dia muda. A cada dia a gente vai percebendo que a gente precisa ampliar a nossa visão de atendimento ao cliente. A gente chama aqui o departamento de sucesso do cliente, Customer Success, um termo em inglês, mas é muito usado na parte digital. É um departamento que só cuida do atendimento. Inclusive o Diego ele é responsável pelo departamento de Customer Success, que é esse departamento que cuida do atendimento ao cliente. Todo esse processo começou a ser revisto. Então, o marketing, e aí outro parênteses importante, infelizmente na igreja nós temos uma visão do marketing só do final. O marketing, ele tem, lembra dos P's do marketing, os 4 P's? Um deles é a divulgação lá do produto, é o final dele. Porém, o marketing ele serve para todo o processo. Ele está desde o desenvolvimento do serviço ou do produto até a sua divulgação. Ele está desde a pesquisa, por exemplo. Eu posso usar o embalde, eu posso usar... A gente aqui, faz isso. Esse curso foi pensado baseado nisso. Eu pesquisei, por exemplo, o que as pessoas estavam buscando para definir o tema desse curso. Eu fui construir esse tema baseado na dor das minhas personas. Então, toda a estratégia de marketing digital, de embalde, de marketing de conteúdo pode lhe ajudar a definir novos projetos de evangelização, pode lhe ajudar a definir novos comportamentos para a catequese, para a liturgia, não no sentido de mudar a liturgia, mas
Por exemplo, às vezes eu tenho um olhar que as pessoas sentem mais atraídas a showmícia. E aí, com um trabalho de marketing, eu descubro não, que as pessoas gostam de uma missa. A missa, bem celebrada, litúrgica, bonita, como é para, né, como Deus quis, como Deus sempre pediu. E às vezes eu acho que eu preciso de um monte de penduricalho, e aquilo as pessoas não gostam. Então, eu posso usar o marketing a favor da construção dos meus projetos evangelizadores. Esse é um ponto extraordinário. Então, assim, a nossa maturidade digital na igreja hoje, ela precisa dar passos grandes. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que a Dominus, ao fazer a Semana da Evangelização, deseja fazer e impulsionar isso, pelo menos aqueles que a gente atinge com o nosso conteúdo, a uma visão um pouco maior e mais ampla sobre o marketing, sobre maturidade digital. Nós precisamos usar o digital muito mais olhando para o Kairos do que para o Apocalipse. Né? Uma vez eu fui numa formação e uma pessoa fez uma palestra extraordinária sobre o Google. Só que ela apavorou todos os palestrantes dizendo, nossa, que o Google tem os nossos dados, porque não sei o quê, blá, blá, blá. E aí todos os palestrantes, nossa, mas o meu dado está com o Google e agora o Google sabe o que eu tenho na minha caixa de e-mails. E aí eu já vi neguinho tudo morrendo de medo com o que se tem na caixa de e-mails desse povo. Né? E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, cara, e quando teve a hora das perguntas, eu levantei a mão e disse, moça, você já fez o apocalipse da internet. Agora, me dá o Kairos. Me fala do Kairos, do quanto a internet pode ser positiva a evangelização, porque tem um monte de coisa que pode ser feita para atingir as pessoas, por exemplo, mulheres que querem abortar, jovens que estão com depressão, jovens que estão usando drogas. Eu tenho um cliente que tem uma jornada de conteúdo toda produzida para ajudar jovens que usam drogas, para ajudar famílias que têm jovens que usam drogas. Então, como eu posso usar o conteúdo para fortalecer a evangelização? Olhem para o Kairos da internet. Isso eu acho muito interessante. Isso é algo que, de fato, faz muito sentido dentro do embate. A automação do marketing na evangelização. Para que a gente possa fazer um bom trabalho de automação, é ideal que a gente tenha ferramentas disponíveis no mercado. Algumas são gratuitas, outras você paga para ter acesso. Então, eu vou apresentar uma que a gente usa aqui dentro da Dominus. Eles têm um plano light. Se você quiser depois saber como assina, você pode falar com a gente. A Resultados Digitais é nosso parceiro. E começa, se eu não me engano, os 3 primeiros meses é R$19,90 para você usar essa plataforma. Então, se você já tem um trabalho de marketing, para 1.000 leads, até 1.000 e-mails cadastrados, eu acho que é R$19,90 e depois de 3 meses vai para R$59,90. Essas ferramentas, elas surgem para ajudar a gerenciar todo o trabalho e depois eu vou mostrar para vocês, eu posso mostrar como funciona a plataforma aqui, eu pego o usuário da Dominus, né, para a gente ver. Então, não dá para começar sem a plataforma? Dá. A gente tem um cliente que começou assim, a Basílica São Miguel Arcanjo, nós produzimos conteúdos para eles que começou sem o uso do RD Station, por exemplo, mas hoje eles já estão usando o RD Station como uma plataforma e a gente usa aqui para disparar e-mail, criar as páginas, as landing pages e fazer algumas ações dentro da plataforma. Então, a automação do marketing significa entender e agir de forma personalizada e escalável com os evangelizandos que interagem com a comunidade nos diferentes canais online, entender o interesse da pessoa, em que estágio do processo evangelizador ela se encontra, para assim dar informações precisas e atrativas. Quem aqui já recebeu um e-mail marketing de cartão de Dia das Mulheres e é homem? Alguém já recebeu no seu e-mail? Eu já recebi. Cartão de e-mail macho, Feliz Dia das Mulheres. Esse é o típico trabalho de marketing digital, com perdão da palavra, porco, mal feito. Em que eu disparo para todo mundo sem saber se é homem, se é mulher, qual profissão que a pessoa tem, qual o interesse que ela tem de conteúdo. Se ela é mãe, eu vou mandar o conteúdo para
para a mãe que quer educar os filhos. Agora, se ela não é mãe, ela é solteira, eu vou mandar conteúdos para mulheres solteiras. Então, eu preciso ter isso dentro da minha base para poder fazer esse trabalho. E é via automação que isso acontece. Alguns fatores importantes da automação. Ele pode ajudar você a aumentar o número de participantes na comunidade, permite nutrir evangelizandos não prontos, ou seja, aquelas pessoas que ainda não estão prontas para estar vindo na paróquia, ou, por exemplo, no caso da pastoral do dízimo, eu quero que a pessoa seja dizimista. A pessoa veio a primeira vez na paróquia, você já quer que ela seja dizimista? Não, ela tem que ter um caminho dentro da paróquia, inclusive eu falo sobre isso no nosso curso, né, sobre o sentido de pertença. Então, a automação pode ajudar no relacionamento para a pessoa ser dizimista, aquela pessoa que está vindo no início, está vindo pela primeira vez. Mais eficiência na jornada da evangelização, em como evangelizar as pessoas, né? Evangelizandos mais preparados para atuar, por exemplo. O embalde pode ser uma ótima ferramenta de formação dos agentes pastorais. Então, isso é bem bacana de ser trabalhado. As pessoas diferentes são evangelizadas por caminhos diferentes. Aquilo que eu falei, a mãe vai ser evangelizada por um caminho, o jovem por outro, o homem de 30 anos por outro caminho. Então, eu posso ter diferentes formas de atrair diferentes pessoas. Essa aqui, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é o dashboard da plataforma do RD Station. Então, eu vou depois abrir aqui rapidinho para vocês olharem, mas ele tem aqui as etapas, atrair, converter, relacionar e analisar, que é as etapas do funil, e você consegue acompanhar tudo pela plataforma. Quer saber mais sobre marketing digital, na evangelização, no embalde, o nosso blog, você pode acessar. Todo esse conteúdo, a gente tem muito blog post, muito material disponível lá que você pode ler e aperfeiçoar. Então, eu deixo o convite para que você pesquise. A gente vai colocar agora alguns conteúdos ali, o Diego vai selecionar alguns conteúdos temáticos ao embalde marketing. E aí você pode acessar. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Vou abrir para as perguntas. Já tem várias. Tá. Deixa eu só colocar aqui um filtro no blog. Eu vou colocar no chat o link em que você tem acesso a todos os conteúdos voltados ao embalde marketing. Vamos lá. Eu já vou responder sobre a palestra, está sendo gravada. Está, sim, sendo gravada. Nós vamos disponibilizar, Gabi, para vocês poderem assistir também, divulgarem para quem quiser assistir. Provavelmente não vai ser essa semana, tá? Se a gente conseguir, a gente ainda faz essa semana. Vamos lá, as perguntas. Como devemos fazer para mostrar aos agentes pastorais, aos agentes que representam as capelas, que todos fazem parte da mesma pastoral? Ângela, aqui eu acho que vale uma coisa bem importante em relação à evangelização, à atividade pastoral. A minha experiência é que a formação é um grande aliado para a gente trabalhar a integração pastoral e o compromisso dos evangelizadores. Porém, as nossas formações, a qualidade delas às vezes compromete a participação das pessoas, né? Eu costumo sempre dizer assim, se você é responsável por uma escola de formação, a minha pergunta é, você participaria da escola que você mesmo organiza, a formação que você mesmo dá? Se você assistiria essa palestra e se empolgaria, tá, beleza. Agora, se questione se de fato essa formação ela foi bem estruturada. A gente tem feito aqui na Dominus essas formações, por exemplo, e tem sido uma experiência fantástica, essas formações dos nossos cursos, o programa de mentoria que a gente faz online também. E a gente percebe que a qualidade dessa formação ela tem muito sentido para que outras pessoas venham participar. Né? Agora, a Semana da Evangelização, a gente triplicou o número de inscritos da primeira semana. Então, a gente sabe que quanto mais a gente trabalha formações com qualidade, mais a gente vai ter resultado na formação. Então,
eu sugiro que para trabalhar a integração pastoral, nada melhor que trabalhar o processo formativo, que pode usar os meios digitais. Eu tenho no canal no YouTube, a gente tem um vídeo que eu gravei sobre como criar formações mais atrativas. Diego, pega lá o link, coloca ali no chat para eles. Gente, não falta conteúdo, viu? Vocês já perceberam, né? Que a gente gosta de produzir conteúdo aqui. Mas a gente gosta mesmo, tem muita coisa. Vamos lá. O Pedro Henrique, para o embalde marketing de conteúdo é muito importante o design gráfico? Com certeza. Na verdade, um designer é fundamental para a produção desses conteúdos, né? Mas isso não impede de você montar, por exemplo, um e-book num PowerPoint. Eu já vi pessoas escreverem um e-book numa apresentação de PowerPoint, salvar em PDF, disponibilizar e conseguir gerar lead, engajamento das pessoas, porque o conteúdo é de qualidade. Então, eu acho que o mais importante é o conteúdo ser atrativo, um design legal, que dá para você fazer, e isso facilita bastante o envolvimento das pessoas. Gostaria de ver exemplos de funis de evangelização em ação. Tem link? Tem, Carlos. Lá no blog, ali naquele link que eu te mandei, tem o funil a jornada da evangelização. Lá eu mostro como funciona, inclusive com as atividades presenciais. Você pode ter acesso lá. Deixa eu ver o que mais. O que devemos fazer para solucionar o problema dos agentes pastorais terem o rei na barriga? Essa é legal. Uma coisa importante que aqui me perguntou, Jesus. O Abissalão, bandeira de Castro, acho que é isso, né? Se pronuncia assim. Formação sobre maturidade humana, relacionamento. Se a sua paróquia tem, por exemplo, psicólogos, é legal convidar. A gente tem também no nosso canal no YouTube uma formação sobre relacionamento paroquial, que é uma psicóloga. E no link do Conexão Evangelizar, Diego bota ali para mim, é um evento que a gente fez também online. Tem todas as palestras disponíveis, tem uma formação, gente, que vale a pena assistir, viu? Para mim, ela foi perfeita, que é sobre inteligência emocional. Formação rica. Foi com a minha mentora e ela deu essa palestra para a gente. Ela é mentora de vários executivos aí no Brasil e eu fiz um programa de mentoria com ela e convidei e ela participou. Então, vale a pena vocês assistirem. Mas, inclusive, essa palestra vale a pena passar para os agentes pastorais. Tem mais alguma pergunta, Diego, que você viu ali? Tem duas do Francisco. Denise, o link é esse que apareceu ali, que o Diego colocou, do Conexão Evangelizar, tá ali. Tem o Francisco, ele falou que tem 3 jovens na paróquia dele, né, que fazem transmissões, ele quer saber por onde deve começar. E tem outra de como identificar dentro dos voluntários da paróquia quais aqueles que se identificam com as áreas de comunicação tecnológica e educação para implantar todas essas ações. Legal. Quem foi que perguntou? O Francisco, as 2 perguntas dele. Primeiro, vamos lá. Francisco, eu acho que toda pessoa se sente atraída por bons projetos. Então, eu acho que quando você apresenta para as pessoas aí um projeto que você deseja iniciar, qual a meta disso, né? Como que eu posso contribuir, isso favorece muito para que ela faça adesão a esse propósito. Então, eu acho bem importante que dentro da comunidade você motive as pessoas a buscarem verdadeiros propósitos, né? Uma das coisas que eu aprendi fazendo planejamento estratégico pastoral é que a maioria das lideranças estão cansadas porque elas não alcançam objetivos concretos de evangelização. Tem uma coisa que eu faço muito quando eu tenho reuniões, principalmente com o conselho de pastoral, eu peço para que os membros do conselho coloquem o ouvido na parede. Isso mesmo, na parede. E aí, quando eles colocam o ouvido na parede, eu pergunto se a parede fala com eles. E aí eles dizem que não, né? Porque parede não fala.
E aí eu digo, pois é, porque a parede não pode dizer que que a vida dela foi transformada. Muitas das nossas comunidades, nós estamos cansados porque a nossa vida é em função de construir coisas e de fazer eventos. E os nossos eventos, na sua maioria, não evangelizam, não transformam vidas. Quando os agentes pastorais passam a ouvir testemunhos de pessoas que foram transformadas pela ação evangelizadora que essa pessoa participou, isso é combustível para que ela permaneça e continue. Então, quanto mais a minha evangelização, quanto mais os meus projetos tenham resultados concretos de vidas transformadas, mais motivação eu vou ter de permanecer e continuar. Por exemplo, por que eu tenho vontade de continuar fazendo esses eventos? Que dão trabalho, a gente tem que correr muito atrás aqui para produzir esses eventos. Porque eu vejo os inúmeros testemunhos que a gente recebe das pessoas que participam conosco. Então, isso para a gente não tem preço, não tem preço, sabe? Então, quanto mais a gente fizer uma evangelização que produza resultado, mais interessante vai ser, tá certo? Tem mais alguma pergunta? A palestra está ali, o Diego colocou, viu, gente? Se você não achou, Diego, bota ali de novo, por favor. Ok. A palestra do Conexão, que tem A sua mentora? Isso. Coloca ali para eles. Gente, eu queria pedir um favor para vocês. Nós estamos aqui na Dominus com uma pesquisa. Eu pedi para vocês responderem 2 pesquisas. Uma, ela vai exigir de vocês um pouco mais, então eu vou deixar o link ali. Eu vou depois também mandar por e-mail para vocês. Mas é uma pesquisa que a gente está fazendo sobre a maturidade digital na evangelização. Então, se você puder responder, inclusive quem participar da pesquisa vai participar de um sorteio de 10 livros, como organizar a pastoral do dízimo, um kit para a paróquia, e também o usuário e um acesso para o curso como organizar a pastoral do dízimo. Está ali o link, se você puder participar. Eu vou disponibilizar também a pesquisa de satisfação da segunda palestra, para vocês responderem. Eu vi que teve gente que respondeu a primeira, então, se você puder responder essa segunda, eu agradeço. Para a gente é bem importante, porque isso nos ajuda a melhorar ainda mais as nossas formações. E eu também já vou abrir aqui, pediram para eu abrir a plataforma e mostrar como ela funciona na prática. Então, eu vou, como eu prometi, já está no nosso tempo aqui, mas ainda quem puder ficar, eu já mostro como funciona a plataforma, tá? Deixa eu só acessar aqui. Ó, o link da pesquisa de satisfação do evento está... Eu vou colocar ali também para todo mundo o link da pesquisa da palestra de hoje para vocês responderem. Então, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar o RD Station aqui para vocês. O Pedro Henrique está perguntando se a gente tem curso de design gráfico. Não, Pedro, não temos. A gente vai abrir um agora, logo, se Deus quiser, de marketing digital. Vamos lá, eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a plataforma do RD Station. Então, aqui, ó, eu consigo acompanhar o funil, tá vendo? Ó, atrair, converter, relacionar e analisar. Aqui em atrair eu tenho algumas etapas que eu consigo acompanhar. Eu consigo fazer utilização de página. Por exemplo, eu jogo aqui o link, eu consigo saber se essa página está ranqueada corretamente ou o que eu preciso melhorar nela no Google. Eu consigo criar páginas, então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a semana da evangelização. Eu consigo saber quantas pessoas se inscreveram. Ó, nós estamos com 482 inscritos e eu consigo visualizar todo mundo que fez a inscrição aqui. Ó. Consigo acompanhar tudo isso.
consigo saber de onde vieram mídia paga, e-mail marketing, referências, sites referenciais, pelas redes sociais. Ele me dá todo esse monitoramento. Eu crio a página, então aqui dentro eu tenho o formulário, eu tenho como criar a página toda. Não preciso ser um designer para criar. Então ele me dá a possibilidade de eu criar, ele tem tudo aqui muito prático para criar. Eu tenho modelos prontos de criação. Eu posso selecionar um modelo para usar. O mesmo é para eu trabalhar pop-ups, são formulários, botão de WhatsApp para aparecer no site como aqui, ó. Quando a pessoa se cadastra aqui, a pessoa já aparece aqui para mim, ó. Deixa eu ver se eu acho alguém que se cadastrou pelo WhatsApp. Acho que aqui é o Décio. Ó, aqui eu tenho toda a timeline, ó, o que a pessoa visitou de página, quantos e-mails ela recebeu, o que ela converteu. Ó, aqui, ó, a pessoa entrou pelo WhatsApp, tá vendo? Ele cadastrou pelo WhatsApp. Aqui. Eu consigo acompanhar tudo por aqui. Então, ele tem a base de leads, que são todos os meus contatos. Tudo. Ó, teve gente que já começou a baixar, a Lúcia aqui, ó, já baixou conexão, ó, Lúcia, já apareceu para mim aqui como baixou. E-mail marketing, então eu acompanho todos os meus e-mails enviados, os e-mails que eu mandei para vocês, quem clicou, eu consigo acompanhar tudo por aqui. Tudo disponível para poder fazer as análises também, aqui as métricas, ó. Páginas mais acessadas, tem alguns relatórios, análise de canais, a automação, aquilo que eu falei, eu consigo fazer uma sequência de e-mails, ó. Deixa eu entrar aqui numa para mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma automação toda pronta aqui, ó. Eu tenho toda a sequência de cada e-mail que eu vou mandar, se a pessoa abriu, se ela não abriu, se ela clicou. Aqui eu consigo acompanhar e monitorar tudo isso. Então é um sistema bem completo que ajuda bastante no trabalho de marketing. Depois eu tenho a intenção de marcar, de fazer um webinar específico para falar sobre o RD Station, vou convidar alguém da Resultados Digitais para apresentar a plataforma. E aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. É isso. Mais uma vez, eu queria ali pedir se você puder responder as duas pesquisas, eu agradeço. Vou mandar também no e-mail de vocês lá, pedindo para se puderem responder. O nosso blog está à disposição. Amanhã nós temos uma palestra com o Darlan, que é da Agência Arcanjo. Ele vai falar sobre lojas online, dicas práticas para implantar um projeto evangelizador. Então, se você tem interesse de ter uma loja online para a sua paróquia, para o seu projeto evangelizador, vale a pena participar dessa palestra com o Darlan. Inclusive para você aprender mais sobre e-commerce, né, como vender pela internet. Né, além de isso, é bem bacana aí como uma alternativa para aumentar a arrecadação da paróquia. Né? E aí, o Darlan é amanhã, no dia 18, na quinta-feira, a gente tem uma palestra sobre anúncio patrocinado. Um cara é o Henrique, ele cuida das nossas campanhas de anúncio patrocinado aqui na Dominus. E ele vai ensinar como fazer anúncio no Facebook na prática. Então, é uma aula bem prática. Ele vai entrar e ensinar como fazer. E aí, depois, a gente tem uma com o Antônio Marcos, no dia 19, na sexta-feira, que vai falar sobre Instagram, estratégias para a produção de conteúdo evangelizador. O Antônio, ele é membro da comunidade Shalom, é conhecido como Quinzinho. Ele tem um perfil no Instagram bem bacana, produz conteúdo digital para Instagram e vai estar participando conosco. E no sábado, às 13 horas, uma palestra com o Padre Arnaldo, falando sobre a comunicação digital no âmbito diocesano também, tá bom? Então é isso, obrigado por sua presença. Desculpa a gente passar um pouquinho aí do horário, mas é um tema extenso, vocês poderão perceber, né? Nós vamos lançar um curso online, então logo vocês vão receber aí
também a divulgação desse curso, tá? Se Deus quiser, em julho ele já vai estar disponível para você adquirir, tá bom? É isso, obrigado, gente. Não sei se eu deixei de responder alguma pergunta ali. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Lá no nosso site tem o botão do WhatsApp, pode falar lá. Aos padres que participaram, gente, deixa eu fazer aqui um parênteses. Muito obrigado por vocês estarem, viu, padres? Eu fico muito feliz de ter sacerdotes conosco. Eu fico muito orgulhoso, na verdade, de saber que vocês participam das nossas formações, tá bom? Um beijo no coração de todos e logo, logo a gente disponibiliza as palestras no nosso canal. Tchau! A bênção dos padres para nós aí, que os sacerdotes possam todos nos abençoar de onde estão aí, todo mundo que participou conosco, tá bom? Grande abraço!